Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Mateus 10, a partir do 33. Amém. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu os negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Pai, tua palavra é a verdade que traz vida. Unge os nossos ouvidos e os nossos corações para receber esta verdade. Fale conosco através da tua palavra. Nos ajuda com esta palavra, que possamos colocar em prática toda esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Glórias a Deus, né? Amém. Nós vamos terminar aqui sobre divisão, falando sobre divisão. Quero concluir aqui hoje. E as coisas na vida é assim. Elas podem ser boas e podem ser ruins. Como eu expliquei que existe divisões que são boas e divisões que são ruins. Isso é mais ou menos a história de um homem, de um sábio, um homem já velho, que vivia em um vilarejo, e ele tinha um cavalo, e esse cavalo dele acabou saindo da terra dele, desaparecendo. Então os vizinhos do vilarejo chegaram para ele e disseram: rapaz, você perdeu o seu cavalo, ele saiu, isso deve ser muito ruim, porque um cavalo valia muito naquela época, muito. Ele disse: isso deve ser muito ruim para você. Ele disse, então ele respondeu assim: pode ser bom e pode ser ruim, o cavalo ter desaparecido. Tantos tempos depois, o cavalo voltou para a terra dele, trazendo outro cavalo selvagem que acompanhou aquele cavalo. Então os vizinhos foram lá e disseram: oh, que coisa boa, seu cavalo voltou, e trazendo mais um. Então aquele homem sábio disse: pode ser bom e pode ser ruim. Ele ter voltado e ter trazido outro. Aí foram amansar o cavalo selvagem, o filho deste velhinho montou no cavalo, o cavalo derrubou ele quebrou a perna. O filho do velhinho quebrou a perna. Então as pessoas entenderam que ele diz: pode ser bom e pode ser ruim. Então ele entendia que tudo na vida pode ser bom e pode ser ruim. E se a gente vê nessa vida, só tem uma coisa que não é relativa. A única coisa que é absoluta é Cristo. É a salvação. O resto é relativo. Pode ser assim bom e pode ser ruim. De forma que, até aceitar Cristo, você receber Cristo, pode ser bom, mas também é ruim. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: na boca é doce e no estômago é amargo. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Não tem coisa melhor nesta vida do que aceitar Cristo, do que receber a salvação. É a melhor coisa que existe. Mas também, os verdadeiros cristãos vão amargar perseguições. Vão amargar coisas ruins. Porque aqui está, ó. Jesus disse: eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão sobre a terra. Como é que é isso? Gente, Jesus veio trazer divisão? Veio.
Você aceita Cristo, seus familiares não querem, então eles começam a perseguir você, começam a ficar contra você, porque os inimigos do homem seriam os da própria casa, os familiares. E a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar as dificuldades. Tem que enfrentar as perseguições. É doce, é maravilhoso você saber que tem a salvação. É. Mas também tem que renunciar. Tem que sofrer perseguição. Tem que sofrer chacota. Tem que sofrer tantas coisas na vida. Vai colher vários inimigos, porque o apóstolo Paulo disse: eu vos torneis o vosso inimigo por vos dizer a verdade. Quem fala a verdade neste mundo vai colher vários inimigos. Mas eu não troco meus princípios, minha fé, perseguição nenhuma, familiar nenhuma, vai fazer eu deixar a minha fé, deixar meus princípios, deixar o meu Cristo. Na boca é doce, no estômago é amargo. Não é assim que a Bíblia diz? Quando você recebe esta revelação, recebe Cristo, aceitou Cristo, recebeu, tem a salvação, que coisa doce, que coisa maravilhosa. Mas o que você vai enfrentar no dia a dia de dificuldade é amargo. Vai enfrentar tantas coisas amargas, tantas pessoas contra você, tanta dificuldade. Então Jesus disse: olha, eu não cuideis que eu vim à terra para trazer paz, mas eu vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão, em divisão, divididos por crença. Estão entendendo? Não é dividido do mesmo teto, é divididos por crença. Você continua no mesmo teto, mas dividido por causa da crença, porque eu quero os meus princípios, eu quero Cristo, ninguém vai me tirar dessa fila, eu quero continuar com Ele, quero viver com Cristo. Agora, o que não pode é irmãos da mesma fé estar dividido. Aí não, isso aí Deus não aceita. Porque o que dá poder a uma igreja é a comunhão, é a união. O próprio Jesus disse: para que todos sejam, para que eles sejam um, assim como eu e ti, ó Pai, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O que dá poder a uma congregação é unida. É uma congregação viva, uma congregação unida. Mas eu sei que facções numa mesma mensagem existem. Mas vão cair. As virgens nécias só vão se separar das virgens prudentes na hora do grito. Mas até então caminharão juntas. Mas na hora do grito, da meia-noite, houve um grito, então vai haver a separação. Porque as virgens prudentes tinham azeite de reserva para chegar até o final da jornada. As virgens nécias não tinham. Mas veja, vamos lá, vamos em frente, né? Como eu falei para vocês, Jesus falou sempre na união, na comunhão, estar unidos. Isto faria com que as pessoas reconhecessem que Jesus enviou, que Jesus foi enviado para aquela igreja, e que as pessoas seriam discípulos de Cristo. Duas coisas que a comunhão faz. Faz as pessoas ver Cristo naquela igreja e faz as pessoas ver que aqueles são verdadeiramente discípulos de Cristo. Porque diz assim, a união, a comunhão, ela faz a força. A divisão enfraquece. A igreja primitiva vivia assim, todos viviam de comum acordo. Na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Todas as almas tinham tudo em comum. Todos eram iguais. Tinham tudo em comum. Ninguém considerava nada que era seu, mas do outro. Ou seja, a igreja primitiva era assim. Elas dividiam os bens, a igreja primitiva dividia os bens e unia as pessoas.
As igrejas de hoje dividem as pessoas e acumulam bens. Esta é a realidade. E acumula bens. Mas a igreja primitiva fazia ao contrário. As almas tinham tudo em comum. E o William Branham disse que a igreja do Deus vivo tem que voltar a ser como aquela igreja. Onde todos tinham tudo em comum. Paulo disse assim para os coríntios: olha, eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento e a mesma opinião. A trilha da igreja de Deus é assim, o caminho da igreja do Deus vivo, da noiva é assim, de Coríntios para Éfeso. Esse é o caminho dela, sair de Coríntios para chegar em Éfeso. Mas o que nós estamos vendo, parece que o povo está retornando de volta a Coríntios. A confusão está aí. Confusão e mais confusão. Divisões e mais divisões. E isso enfraquece. Torna o corpo de Cristo fraco. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Isso aconteceu lá no deserto, com aquelas facções, porque assim, o profeta disse assim para nós: quando Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito, gente, escuta só, não perca nada disso aqui não. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esse é que é o problema com as pessoas. Às vezes sai da igreja batista, mas a igreja batista não saiu deles. Sai das testemunhas de Jeová, mas as testemunhas de Jeová não saiu deles. Certo? Tem que sair também, tirar isso da pessoa, porque senão vem para o deserto e forma uma facção. A facção disso, a facção daquilo. Aí a Bíblia diz para nós assim, que eles foram assim. Que eles, escuta só, eles... Não ignoreis, nossos pais estiveram lá debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foram batizados no mar, beberam da mesma água da rocha. Todos eles tinham um profeta, foram batizados, beberam da mesma água da rocha. Todos eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, beberam da mesma água da rocha, estavam ali, mas a Bíblia diz que eles caíram no deserto, porque saíram do Egito, mas não tiraram o Egito deles, formaram facções no deserto, e aquelas facções, Deus foi derrubando de uma por uma. De uma por uma, foi caindo. Então é assim, ó, daqueles que saíram, só 2 entrou na terra prometida. Só 2 entrou na terra prometida. O Mar Vermelho era a porta de saída. O Jordão era a porta de entrada. Para a porta de saída, veio 2 milhões e passou. Para a porta de saída do Egito, a porta de saída do Egito, saíram 2 milhões, mas na porta de entrada só entrou 2. Amém, irmãos? São 15 minutos agora. Por favor, irmão, não perca, porque senão a gente não chega a lugar nenhum, né? Se em 15 minutos a gente já está estiver pesando os olhos, aí complica, viu? Complica assim para receber as coisas de Deus, complica. Porta de saída, sai muitos. Agora, porta de entrada, aí entra poucos. Entra poucos. É como uma peneira fina. Você pega uma peneira fina, é o tempo da peneira fina. Você pega uma peneira fina, vai peneirar uma areia bem fininha. Só cai aquele pozinho. Então, esses que passam são os filhos de Deus. O bago que fica, joga fora.
Está entendendo? Amém. Vem junto, né? Hã? Todos vêm juntos. Todos vêm junto. Tá na mesma peneira, né? Na mesma peneira ali, peneirando. Ó. Mas a fininha caiu. A grossa, joga fora. É o que está acontecendo hoje. Deus está peneirando. Sabe quando Jesus disse para Pedro, Pedro disse, eu estou posto a morrer contigo em qualquer lugar que for. Jesus disse, Pedro, Satanás falou comigo e queria te peneirar como trigo. Não passava nada, tinha nada que preste. Está entendendo? Satanás conversou com Jesus no reino espiritual e disse, deixa eu peneirar ele, que não passa nada. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, que se fosse peneirar não passava nada, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Se fosse peneirar cada um de nós estávamos perdidos, mas Jesus disse, mas eu roguei por eles, para que a fé deles não desfaleça, para que eles não fracassem. Está entendendo? É o tempo da peneira fina, então nós não podemos perder nada da palavra. Amém? Eu quero somente alertar vocês para o certo, para o correto, para o verdadeiro. Então, Pedro saiu dali. Quando ele foi para o Pentecoste, ele mostrou o que era ser um cristão de verdade depois que ele recebeu o Espírito Santo. Agora, peneira Satanás agora para ver. Peneira depois do Espírito Santo para ver o que acontece. Antes de receber o Espírito Santo, pode peneirar que não dá nada. Agora, depois que receber o Espírito Santo, peneira que eu quero ver. Ali estava. O homem ia fazer um sermão de 15 minutos e se converter 3.000 almas. Só 15 minutos. E se converteu 3.000 almas. Porque era uma igreja unida, era uma igreja em comunhão, e uma igreja unida, uma igreja verdadeira, uma igreja em comunhão. Cristo opera nesta igreja. Amém? De forma que tem uma história real. Tem uma história real. Os cientistas, eles passaram anos e anos estudando os leões no sul da África. E aí eles estudaram um grupo de 5 leões que colocaram o nome dele de os mapogos. A cada 10 leões que nascem na savana, só 2 sobrevivem, só 2 machos sobrevivem. Porque os nômades vêm, tomam o bando e matam os filhotes. Somente 2 sobrevivem. Mas desses 10 que nasceram, 5 machos sobreviveram. E diz que eles eram unidos, esses 5 machos eram unidos. Outro nômade veio, se aliou com ele, e se juntou com ele, formando um grupo de 6 leões. Estudaram esses leões, filmaram eles, e diz que esses leões eram tão unidos que eles conseguiram dominar todo o território da África, matando mais de 100 leões. Para qualquer território que eles iam, que lá tinha leões, eles matavam e tomavam o bando. Ia para outro território, matava e tomava o bando. Diz que esses 6 leões mataram em torno de 100 leões para dominar a savana africana. A união daqueles 6 fizeram eles dominar todo aquele território. Por isso Jesus disse, uma igreja unida, não tem nada que possa resistir esta igreja. Não tem nada que resista uma igreja verdadeira, uma igreja unida, uma igreja firme. Não tem nada que resiste. E por que nós estamos vendo a igreja voltando às confusões do mundo de novo? Estão voltando para Coríntios? Não, meu trajeto de vida é de Coríntios para Éfeso. É de sair da Igreja Batista das confusões, da Assembleia, de que quer que lugar, e seguir em direção a Éfeso. É sair do Egito em direção à Terra Prometida. É passar pela porta de entrada, a porta de saída, e chegar e entrar na porta de entrada, que é o Jordão. Estão entendendo? Quando eu saio da Igreja Batista, eu tenho que passar por uma porta. Que porta é esta? Quando eu saí, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrei nesta mensagem. Agora eu caminho
Ou melhor, aquilo é a porta de saída. Eu saí, entrei por essa porta. Agora eu vou para a porta de entrada. A porta de entrada é o batismo do Espírito Santo. São 2 batismos. O batismo nas águas é a porta de saída do Egito. O batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada na palavra, na terra prometida. Mas o povo está assim, saindo de lá, vagando no deserto e caindo. Um bando de facções. Um bando de facções divididas caindo no deserto. Não. Nós não vamos caminhar dessa forma. Nós vamos caminhar em direção à terra prometida. Amém? Amém. Nós vamos contornar todos os obstáculos como a água. Você já viu a água brigando com o obstáculo ou dizendo, não, eu vou parar aqui não. Quando vê um obstáculo, ela passa por aquilo ali e vai embora. Nosso sentido é esse, é o sentido da água. Você vê, toda a água aqui que você tem na terra, ela tem uma direção a chegar, é o mar. Mas pode ter obstáculo como for, mas ela quer chegar lá, porque Deus deixou esse curso para ela, de sair de um local, ali de um rio, alguma coisa, e descer diretamente para o mar. O cristão tem só uma direção na vida, é sair deste mundo para Cristo. Estão entendendo? Eu fiquei imaginando, eu disse, por quê? Aí, mas é que Deus já deixou na natureza, a água ela tem um curso. E o curso é chegar onde o mar está. Mas você pode botar pedra na frente dela, pode botar isso, aquilo, ela contorna. Ela não briga com o obstáculo, não discute com o obstáculo. Não, botou na minha frente, botou, eu vou rolar por aqui e vou passar. Mas eu vou chegar lá no destino que o Criador deixou para eu chegar no final. Então, o cristão é assim, tem vários obstáculos na vida dele, vários problemas, várias dificuldades, mas eu vou chegar ao destino que o Criador me colocou para chegar. É onde Cristo está. Cristo diz para que onde eu estou, estejais vós também. Essa desgraça que tem aí desse bando de divisão. Vamos lá, vamos ver, eu quero terminar aqui. Um corpo dividido está morto. Primeira vez que você vê uma igreja crescer demais, inchar demais, como aquela de João Pessoa, é porque está morta. Porque, você pega assim, Kinka, uma vaca sua morreu, vai lá no outro dia que ela está inchada, está bem grandona. Porque todo o corpo, quando morre, ele incha, ele fica grande, para depois virar carreira. Então, é assim, uma igreja quando morre, ela incha, ela fica bonitona, ela tem clipe para atrair o povo, ela tem jogral, ela tem peça teatral, ela tem coral para poder atrair o povo, sabe? Porque o povo gosta de coisa bonita, então ela tem que lançar essas coisas bonitas para ver se o povo atrai o povo para poder ver, porque o povo gosta de ver coisas bonitas. O povo não gosta de coisas verdadeiras, gosta de coisas bonitas, então tem que se botar. Quantas vezes eu ouvi aquele ministro falar, aqui não entra isso, não entra isso, não entra aquilo, mas está tudo lá. Certo? Por quê? Porque morreu. Morreu e inchou. Inchou. Está grande, vai ficar maior. E vai ficar maior, vai ficar inchado. Cheio de gente lá. Vai encher de gente. Membros e mais membros. E vai ter mais membros, vai ter mais coisas bonitas. E vai ter mais inscritos no canal. Vai chegar a 1 milhão. Quando ele chegar a 1 milhão, ele vai dizer, nós estamos bem, mas está morto. Está morto. O William Branham, quando saiu da terra, deixou 95 pessoas no Tabernáculo Branham. Uma igreja bem pequenininha, era um profeta. Um profeta, com 95 pessoas. Estão entendendo? Porque é poucas pessoas que querem a verdade, mas quando você começa a suavizar o evangelho e a mudar o evangelho e fazer atrativos para o evangelho, então começa a se inchar e vir pessoas de todos os lados, porque é bonito. Mas isso não muda ninguém, não transforma ninguém, não traz nada para ninguém. O que muda é a verdade. Só a verdade liberta, muda e transforma. Vocês estão me entendendo? Então assim, nós temos várias facções.
O apóstolo Paulo diz assim: é necessário que haja divisão entre vós, para que sejam manifestados os que não são. Por quê? O apóstolo Paulo disse isso lá em Coríntios 11. É necessário que haja divisão entre vós. Ou seja, numa mesma mensagem, pode haver aqueles grupos que começam a sair, fazer doutrinazinha aqui, doutrinazinha ali, doutrinazinha aqui. Mas os aprovados suportam o teste. Os aprovados vão suportar o teste e vão ficar com a palavra. Vão ficar com a verdade. Não vão ser, mas eu tenho pouca gente demais, mas isso aqui. Não quero saber, eu quero saber de ficar com a verdade. Ficar com a palavra revelada, a palavra verdadeira. Amém? Amém? Mas é necessário que isso aconteça. Para que os aprovados sejam aprovados e os reprovados sejam reprovados. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos em frente, né? Então veja só. E aí nós temos. Está acontecendo isso hoje. Mas o apóstolo Paulo diz: Cristo não está dividido. Cristo não está dividido, porque um reino dividido não subsiste. Mas esse monte de grupo aí, de facções que está surgindo dentro da mensagem, eu vou permanecer na palavra. Eu não quero esta igreja aqui dividida. Estão entendendo? Veio um camarada aí e levou alguns daqui, dividindo. Porque mostra que tipo de pessoas são, sabe? Que tipo de pessoas eles são. Mas prefiro ficar com poucos, permanecer na verdade, ficar com a palavra, porque é melhor ter poucos e ser arrebatado do que ter muitos e levar essas pessoas à perdição. Porque o que muito lhe é dado, muito será exigido. Eu tenho até pena dessas pessoas que ficam nessas lideranças, que estão aí dizendo que tem muitos, mas vão levar essas pessoas a um precipício, vão levar essas pessoas a grande tribulação. Então, isso, eu jamais pegaria um grupo de uma pessoa, um grupo de crente de uma pessoa, de outra pessoa que trabalhou, eu roubar aquilo ali, usando argumentos falsos, argumentos sem futuro, para roubar as pessoas da igreja do outro. Isso é proselitismo. O cristianismo não é baseado em proselitismo, não, para poder fazer uma divisão e matar as pessoas que estão ali. O cristianismo não é baseado nisso, não. O cristianismo, você trabalha começando do zero, você vai em frente, você luta. Mas é assim que eles estão. É invasão de campo, causando divisão e mais divisão. Para quê? Tudo isso por causa de dinheiro. Tudo isso por causa de dinheiro. A igreja primitiva, ela doava seus bens e unia as pessoas. Hoje não, esses aí não. Esses aí estão dividindo as pessoas para poder ter mais dinheiro. E quanto mais membro, mais dízimo tem, mais dízimos ele recebe. E assim, mais dinheiro tem. Amém? Divisão é uma obra da carne, discórdia é uma obra da carne, dissensão é uma obra da carne, facção é uma obra da carne. E a Bíblia diz assim: evita o homem faccioso depois de admoestar pela primeira e pela segunda vez. Você admoesta um homem faccioso, ensina para ele, mostra para ele a verdade, ele não quer, então você evita ele. Você evita o tal homem. Não tem o que ter mais conversa com ele. Estão entendendo? O camarada disse que não acreditava, discordava de William Branham. Ele disse: eu não tenho mais nada para conversar com você. Você discorda de um profeta? Eu vou discordar. Eu vou conversar com você, mas o quê? O profeta me leva a crer na Bíblia. Tudo que eu sei da Bíblia foi o profeta que me levou a crer nesta Bíblia. Eu não conheceria esta Bíblia se não fosse o profeta. Um verdadeiro profeta leva você a Cristo, leva você a crer na Bíblia. Aí o cara chega para mim e diz: eu discordo. Ora, você discorda? Você tem mais unção do que um profeta para discordar dele?
Tem mais unção do que um profeta para discordar dele? Não. Nada disso. Se eu não tenho mais nada para conversar com você, meu amigo. Eu creio no profeta. Eu vou seguir em frente, creio. Eu vou seguir em frente crendo, porque tudo que eu aprendi foi com ele. Divisão só existe por falta de revelação. Aí o seguinte, falta de revelação traz divisão. Quando eles saíram lá do Egito, entraram no deserto, formou-se aquelas facções, porque não tiraram o Egito de dentro do coração deles. Eles saíram só do espaço geográfico, mas dentro do seu coração estava tudo que era do Egito. Eu não quero que as pessoas venham para esta igreja só para mudar de espaço geográfico. Saiu do espaço lá da Batista e veio para parar aqui no banco. Não, eu quero que as pessoas saiam do mundo e vivam a palavra. Mas sair só do espaço geográfico, sair da denominação e estou sentado aqui. Mas crendo na mesma coisa das denominações, eu não quero isso. Eu quero pessoas nascidas de novo, eu quero pessoas que caminhem na palavra. Não é só estar num espaço geográfico, numa igreja. O William Branham diz, isso não vale de nada. A Bíblia diz lá em João 7,43, que Jesus fez um discurso e diz assim, a Bíblia, houve dissensão por causa dele, houve divisão por causa dele. Porque alguns começaram a acreditar em Jesus e os fariseus começaram a falar contra. Mas houve divisão por causa de Jesus. Fica a imaginar. Tudo que você tem aí no mundo, essas igrejas dizem que é por causa de Jesus. Eles dizem que tem Jesus. Mas não é. Aí você tem o seguinte, mas nós caminhamos, estamos vivendo aqui, honrando essa palavra, porque nós queremos honrar a Jesus. Nós queremos honrar a Jesus. Então veja. João 9,16 diz que entre eles houve divisão, porque uns estavam dizendo assim, quando Jesus deu um discurso, eles disseram, este homem é um profeta. Aí outros disseram assim, gente, poderá vir algum profeta da Galileia? Da Galileia Deus pode levantar um profeta? Olha só, gente. Isso é uma coisa triste. Por causa de uma cidade, por causa de um local que tinha vários gentios, que tinha várias coisas erradas lá, será que Deus não poderia levantar um homem dele de lá por causa disto? Claro que pode. Deus, quando quer, ele pode pegar uma jumenta e fazer falar. Está entendendo? Aí como esses grandes aí de João Pessoa, esse César Augusto, chegou a dizer assim, daquele pé de macaco da África, Deus não levanta ninguém. Isso é um absurdo! É a mesma coisa disso aqui. Da Galileia, Deus pode levantar alguma coisa? Porque a África é um país pobre, o povo morrendo de fome, comendo carne de macaco. Eu posso dizer que Deus não levanta um homem de lá? Posso? Não. Deus levantou uma jumenta e fez ela falar? Absurdo, gente. Absurdo. Aí eles começaram a dizer assim, este homem é profeta. Aí os fariseus diziam, não é profeta não. Aí os outros diziam, da Galileia, Deus pode levantar alguma coisa boa? Será que Deus pode levantar um homem de Deus lá da Galileia? Aí a Bíblia diz, houve divisão por causa de Jesus nesta hora. Estão entendendo? O importante é se encaixar com a palavra. Quando Filipe chegou para Natanael, Natanael ali, Filipe chegou para Natanael e disse, Natanael, encontramos aquele de quem a palavra fala, é o Messias. Olha só como é que é a expressão. Encontramos aquele de quem a palavra fala, ele se encaixa com a palavra. Ele é encaixado com a palavra. Moisés tinha dito assim, Deus levantará um profeta semelhante a mim. As pessoas que estavam esperando Cristo observavam isso, ele tem que ser um profeta semelhante a Moisés, porque Moisés deu esta profecia.
Aí, quando Jesus chegou, encaixado com a palavra, Filipe disse, Natanael, achamos aquele de quem a palavra fala. O homem se encaixa com a palavra. Ele é o Messias. Aí Natanael, um cara verdadeiro, de coração verdadeiro, disse assim, gente, aí de onde ele é? Ele disse, de Nazaré da Galileia. Natanael disse, e de Nazaré da Galileia pode vir alguma coisa boa? Mas ele tinha um coração verdadeiro. Ele queria saber se dali poderia levantar alguma coisa boa. Deus conhecia. Jesus chegou para ele e disse assim, chegou perto dele e disse assim, você é um verdadeiro israelita em que não há dolo. Em você não há engano, não há má fé. Você é um homem sincero. Difícil encontrar homens sinceros que não tem engano, que não tem má fé. Como esse que veio aqui, que a gente sustentou ele 8 anos, dando dízimo de mais de R$700, e ele teve a má fé, o engano de roubar os membros. Você convive com um homem 8 anos, e você vê que aquele é um homem de má fé, de engano. Mas Natanael era um homem verdadeiro. Ele só queria descobrir a verdade para saber. Aí quando Jesus olhou para ele e disse assim, tu és um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Pensa num homem sincero e verdadeiro, não há engano no teu coração. Aí, e disse o nome dele. Aí ele disse, de onde é que tu me conheces? Aí Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto em visão e sabia quem tu era. Era. Aí ele olhou para ele e disse assim, esse se encaixa com a palavra, porque ele vem revelar os segredos dos corações das pessoas. Este é o Messias, Rabi, tu és o Messias. E começou a seguir ele. Natanael era aquele mesmo discípulo de Cristo chamado Bartolomeu. Que Bartolomeu não é nome. Bar quer dizer filho, e Ptolomeu era o pai dele. Então chamava filho de Ptolomeu, certo? Mas o nome dele era Natanael. Disse, é o Messias, vou seguir ele agora. E passou a seguir. Tudo tem que se encaixar com a palavra. Se não se encaixar com a palavra, não caminha comigo. Se não se encaixar com a verdade, não caminha comigo. O Lutero disse, eu prefiro estar separado de uma pessoa pela verdade do que conviver com ela através da mentira. Estão entendendo? Então nós vamos concluir aqui. E hoje eu ia falar até pouco. Se dividir em partidos. Quando Jesus veio à terra, tinha 4 partidos. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Tudo crendo, todos os 4 cria de uma maneira, da maneira deles. Um cria de um jeito, os saduceus acreditavam que não havia ressurreição, o outro cria de outra maneira. 4 partidos, nenhum estava certo. Um bispo chamado Ambrósio, que o William Branham fala sobre ele, nas suas mensagens, ele chegou à corte do rei, foi chamado à corte do rei. Quando chegou lá estava Agostinho, que era o orador do rei, estava o general Baltone, estava outro amigo de Agostinho, estava o rei. Então ele disse, aqui nós temos um maniqueísta, um seguidor de Mani, que era Agostinho. Nós temos aqui um seguidor de Mitra, que era um deus que tinha. Nós temos aqui um pagão tradicional. E nós temos aqui um cristão ariano, que crê na doutrina de Ário. Aí ele disse, sendo assim, onde é que está a verdade? Ele disse na cara de todos os 4, onde é que está a verdade? Se está dividido aqui, ali, e divide ali, onde é que está a verdade? Se a corte está dividida em 4 crenças, onde é que está a verdade? E só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Paulo, quando estava em Cônio, ele deu um discurso lá. E disse que houve divisão por causa daquele discurso de Paulo. Porque uns estavam acreditando no que Paulo estava falando e outros não. Sempre vai haver isso. Sempre vai haver divisão. Agora, no corpo local não deve haver nenhuma divisão. Então, Paulo chegou aos Coríntios. Ele disse, olha,
Vocês têm que falar a mesma coisa, têm que ter a mesma opinião, e têm que estar na mesma direção. Eu ouço falar que existe divisão entre vós. E aí o profeta disse assim, para concluir aqui. O profeta disse aqui, eu vou ler um aqui que ele disse aqui. Na mensagem Hebreus, capítulo 7, ele disse assim, só existe duas facções no mundo. Só existe dois grupos no mundo. Pode ser dividido aí em 1000, mas só existe dois. Ele disse, o verdadeiro e o falso. O crente e o incrédulo. A noiva de Cristo é aquela que não é noiva. Só existe isso. Ele disse, não importa o quanto bem você seja, o quanto você vai à igreja, e se você é um pregador, fariseu, pregador, incrédulo, veja, não importa, você pode ser isto, mas se você for um incrédulo, você está perdido. Aí ele vem e diz assim, quando ele pregou essa mensagem aqui, para concluir nossa reflexão. Coríntios, livro de correção. Coríntios é livro de correção. Não é para voltar àquela condição, não, é para corrigir. Ele disse assim, se notarmos, ele não podia ensinar aos coríntios coisas profundas. Eles eram apenas como bebês. Eles não podiam se dirigir a eles com as profundezas, com a mensagem que se dirigiu aos Efésios. E ensinar-lhe coisas profundas, porque eles não eram capazes de tomar isto. Eles eram muito dependentes de pequenas sensações e coisinhas assim. Apenas, bem, louvado seja Deus, o Senhor. Eu tive uma revelaçãozinha, eu creio, é assim, eu creio dessa forma, eu creio desta, eu tenho uma profecia para você. Diz que eles eram desta forma, cuidado nisso. Eu tenho uma revelação, eu tive uma visão, eu tenho uma profecia para você. Diz que o povo de Coríntios era dessa forma, sabe? Falava em línguas que se estribuchavam, mas estava daquela maneira, tudo bagunçado. Aí ele disse, Paulo diz, todas estas coisas serão aniquiladas. Veja, profecias, revelações, tudo isso será aniquilado. E assim, porém ele está tentando levar a igreja a uma âncora, onde nós temos uma âncora, e essa âncora é Cristo, onde não confiamos em sensações, não confiamos em revelaçõezinhas, não confiamos nessas coisas, somente confiamos em Cristo. Está entendendo? Nem revelaçõezinhas, não, profecias, e falar em línguas, isso, aquilo. Isso aqui são os dons, nós colocamos na sua posição, para fim proveitoso, e a Bíblia fala que os dons têm que estar na igreja, o profeta disse. Mas essas coisinhas, essas pequenas coisinhas que teve uma revelação, isso aqui, aí ele disse, pela fé que nós deixamos isto. Aí ele disse, amém? Vamos lá, né? A gente concluir aqui, vamos? Nós notamos que Paulo pôde ensinar aos Efésios, como antes da fundação do mundo, ele pôde ensinar aos Efésios predestinação, adoção dos filhos de Deus. Os coríntios não sabiam nada acerca disso. Eles tinham que ter uma sensaçãozinha ou algo, pequena sensação, e tinha isto, aquilo e outra coisa. E eles dependiam disto. Ele não podia ensinar para ele coisas profundas. Estou entendendo? Tem igreja da mensagem que não sabe nada, porque o pastor não ensina o que é para ensinar. As coisas profundas também. É difícil pegar uma igreja que você possa ensinar as coisas profundas que o profeta disse sim, porque tem pessoas ali que não acompanham. Mas você tem que fazer a junção dos dois. Pegar as coisas simples e as coisas profundas e ir trazendo ela devagarinho para que as pessoas vão entendendo. Amém? Amém? Aí ele disse, então eu penso que isto é grandioso, quando você tem um povo a qual você pode ensinar coisas profundas.
E o Espírito Santo pode ventilar essas grandes verdades e ancorá-las no coração das pessoas, para que assim elas possam saber onde estão posicionadas, com sensação ou sem sensação, com profecia ou sem profecia, seja o que for, o que importa é que as pessoas estejam posicionadas. Amém? Não é uma sensaçãozinha, eu tive uma revelaçãozinha, eu tive isso aqui, vou dizer isso aqui para você, meu irmão, Deus tem uma bênção para você. Oxe, a Bíblia já está dizendo que Deus tem bênção para você. Tem um monte de bênção aqui, ó, para você. É só ter fé que agarra elas. Não é não? A tua descendência possuirá as portas do inimigo. Não é uma bênção para nós? Não é uma profecia? Não está lá em Gênesis? Amém. Então, quem é? Nós somos descendência de Abraão, então a gente pode possuir as portas do inimigo. Está aqui na Bíblia. Precisa eu chegar e dizer assim, eu tenho uma revelação para você. Olha, eu tenho uma bênção para você, meu irmão. Tem gente que posta post assim no YouTube e diz assim, Deus vai trazer uma bênção para você. Deus mandou te dizer que vai encher teu celeiro. Gente, quando eu vejo essas coisas eu fico enojado, sabe? Enojado, dá nojo. Essa Bíblia aqui, ó, está repleta disso. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Aí o pastor chegou para um membro e disse, meu irmão, Deus está dizendo para tu que nunca te deixará e não te desamparará. Vai ler o Salmo que diz isto. Vai ler Hebreus que diz isto. Manda teu irmão, leva teu irmão a ter fé para crer nesta promessa aqui, que ele recebe tudo que está aqui. Amém? E não chegar com coisinhas, essa aqui, para ver se ganha membros, para ver se ganha pessoas, para ver se tem mais pessoas consigo ali reunidas. Isso não vale de nada. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre as divisões. Então, essas coisas que estão acontecendo aí, nós vamos dar glória a Deus, porque nós estamos posicionados na verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade que traz vida, que alimenta a cada um de nós. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia. Precisamos de ti, Senhor. Nos alimenta a cada dia com a tua palavra, porque tua palavra é a verdade. E o que nós precisamos é crer nesta palavra para receber todas as promessas divinas. Guarda teu povo, muito obrigado por mais um final de semana, um domingo. Com saúde ou sem saúde, mas tudo é para a tua glória. Com sapato ou sem sapato, o que vale é dar glória a Deus. Pode ser bom e pode ser ruim, mas Deus está no comando de tudo. Como disse o homem do cavalo, pode ser bom e pode ser ruim. Então, vamos caminhar. Ou bom ou ruim, mas o importante é nós termos fé para confiar em Ti. Fé para vencer, porque a fé nos dá a vitória. Abençoa teu povo e guarda. Conduz o teu povo na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor esteja com cada um.